Você sabe o que é ter água nos pulmões? Quais são os sintomas? Quais são as causas disso? Então vem comigo aqui no vídeo que eu vou explicar tudo isso. Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre água nos pulmões, o edema agudo pulmonar. O que é isso, quais são os sintomas e as causas. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedindo para você deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Então vamos lá. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa entender como que funciona esse mecanismo de acúmulo de água excessiva nos nossos pulmões. E eu vou explicar isso para vocês de uma maneira mais simplificada. A gente sabe que os alvéolos são as unidades de respiração do pulmão. Eles lembram basicamente um saco que se enche de ar quando a gente respira e dentro desse saco que acontece as trocas gasosas, sendo que o oxigênio do ar ele vai para o nosso sangue e o excesso do gás carbônico do nosso sangue é então expelido. Quando acontece um acúmulo de líquido dentro dos alvéolos, a gente tem então o edema agudo pulmonar. Isso vai acontecer por meio de mecanismos que vão facilitar o extravasamento do plasma dos vasos sanguíneos que irrigam aquele alvéolo, de modo então que o líquido vai sair dos vasos sanguíneos e vai preencher o alvéolo. E dessa forma, os nossos alvéolos vão ficar então com a função prejudicada e, consequentemente, o pulmão também vai ficar com a função prejudicada, ou seja, a gente vai ficar com baixos níveis de oxigenação do nosso sangue. E os sintomas vão vir como consequência dessa baixa oxigenação. E agora vamos então para os sintomas. O principal sintoma do edema agudo pulmonar é a falta de ar. É a falta de ar intensa e que piora com o esforço físico. Então a pessoa fica mais tranquila, entre aspas, dizendo, se ela ficar mais parada ou se ela realizar menos esforço físico. E é curioso também que essa falta de ar ela pode piorar se a pessoa se deitar. Então a pessoa pode se sentir melhor se ela ficar com um tronco mais elevado ou se ela ficar sentada. Junto com isso vem também aquela sensação de afogamento e aquela fala mais curta, porque a pessoa precisa de mais tempo para respirar. Outro sintoma que a gente também observa é aquela sudorese, aquele suadouro intenso. A pele da pessoa fica bastante pegajosa. A pessoa também pode ter sensação de que pode morrer a qualquer momento e ela pode ter aquela sensação de que ela pode desmaiar também a qualquer momento. Um outro sinal que a gente pode observar na pessoa é que as veias do pescoço daquela pessoa podem ficar bastante saltadas. Isso porque o sangue pode ter dificuldade de entrar no coração. Então, dessa forma, as nossas veias jugulares externas, elas ficam bastante proeminentes. Isso com certeza vai depender também do mecanismo que está gerando esse edema agudo de pulmão. E também, a depender do mecanismo, a gente pode ter elevação muito alta da nossa pressão arterial, elevação intensa da frequência cardíaca, redução intensa também da frequência cardíaca, dores no peito e redução do volume da nossa urina. A urina também pode ficar com uma característica mais escurecida. Tudo isso, como eu falei, vai depender também do mecanismo que está gerando esse edema agudo de pulmão. E agora então eu vou falar para vocês 5 causas que vão levar ao edema agudo de pulmão. A primeira causa, elevação intensa da pressão arterial. Quando isso acontece, o nosso coração ele tem grande dificuldade de bombear o sangue para o resto do corpo. Então, consequentemente, o sangue vai se acumular na circulação pulmonar. E também, como consequência, a gente vai ter o edema agudo pulmonar. Causa número 2, arritmias descontroladas. Quando eu falo descontroladas, é a frequência da arritmia ou ela ficar muito elevada ou ela ficar muito reduzida. Da mesma forma, quando a frequência do nosso coração fica nos extremos de maneira constante, o coração nosso tem dificuldade de trabalhar, dificuldade de bombear o sangue para o resto do corpo. E, consequentemente, o sangue pode se acumular na circulação pulmonar, levando também ao edema agudo pulmonar. Causa número 3, infarto agudo do miocárdio, o famoso ataque cardíaco. Nesse caso, uma parte do nosso coração pode ficar enfraquecida por causa do infarto. Daí então o nosso coração vai ter dificuldade de bombear o sangue para o resto do corpo e, consequentemente, o sangue também pode se acumular na circulação pulmonar, levando ao edema agudo pulmonar. Causa número 4, insuficiência cardíaca, o famoso coração enfraquecido. Nesse caso, a gente já consegue até entender o porquê. O coração mais enfraquecido, ele também vai ter dificuldade de bombear o sangue para o resto do corpo e aí o sangue vai se acumular na circulação pulmonar, levando ao edema agudo pulmonar. E causa número 5,
insuficiência renal, o famoso rim enfraquecido. Nesse caso, o que vai acontecer? Quando os nossos rins não funcionam muito bem, a gente vai ter dificuldade de eliminar o excesso de líquido do nosso corpo. A gente vai notar que o volume da urina ele pode ficar reduzido e a urina pode ficar com aquele aspecto mais escurecido. E com excesso de líquido no nosso corpo, no nosso intravascular, o nosso coração também, com o tempo, ele fica com uma dificuldade de trabalhar esse volume aumentado no intravascular. E aí ele pode então ficar com dificuldade de bombear esse sangue. Consequentemente, o sangue pode se acumular em excesso na circulação pulmonar e a gente pode ter o edema agudo pulmonar. Bom, mas e aí, se você tiver sintomas condizentes com água no pulmão, o edema agudo pulmonar, o que você precisa fazer? Você precisa procurar atendimento médico imediato. Porque, como vocês viram, as principais condições que levam ao edema agudo pulmonar, como infarto do miocárdio, elevação intensa da pressão arterial, arritmias descontroladas, tudo isso são condições de emergência médica. Então você precisa procurar atendimento médico imediato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido bastante esclarecedor para todos vocês. E não se esqueçam de compartilhar ele com seus amigos, parentes e também quem quiser saber mais a respeito desse assunto. Não se esqueça também de deixar seu like, se inscrever no canal e deixe um comentário aí nesse vídeo. Um grande abraço e até os próximos vídeos.